Capitalismo, industrialização e urbanização. No final do século XVIII, a taxa de urbanização mundial, isto é, o percentual de pessoas que viviam nas cidades, não chegava a 3% da população total, ou seja, de cada 100 habitantes do planeta, menos de 3 viviam em cidades. Ainda que o desenvolvimento da economia comercial tenha promovido o surgimento e o crescimento de inúmeras cidades no continente europeu, a população urbana era muito pequena em relação à população rural. O crescimento da população urbana se tornou mais intenso com o processo de industrialização, iniciado no continente europeu no século XVIII. A partir de então, o processo de urbanização tomou impulso, sendo, até meados do século XX, um fenômeno um tanto lento e limitado aos países que primeiro se industrializaram. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se urbanizar. Em 1850, mais de 50% de sua população já era urbana. Com o desenvolvimento da indústria, um grande contingente de camponeses abandonou o campo para ocupar postos de trabalho nas fábricas. Outros camponeses foram expulsos das terras pela mecanização das lavouras, promovida pela introdução de máquinas agrícolas. Esses camponeses também passaram a ocupar postos de trabalho nas indústrias da cidade. Ao se firmar como espaço de produção industrial e da força de trabalho, a cidade passou a centralizar as atividades comerciais e de serviços, consolidando definitivamente seu papel de comando na economia. Até a década de 1990, a maior parte da população mundial ainda vivia no campo. No início do século XXI, essa proporção se inverteu, quando a maioria da população passou a viver nas cidades. De acordo com as projeções, reflita sobre como serão as aglomerações urbanas em 2030 e 2050. O fenômeno desigual da urbanização. Mesmo que a população urbana no mundo venha aumentando de modo contínuo ao longo dos últimos 2 séculos, é preciso ressaltar que o processo de urbanização tem ocorrido de maneira bastante desigual entre as diferentes regiões e países do mundo. Se existem países muito urbanizados com mais de 90% de seus habitantes residindo em cidades, ainda temos países agrários, com populações predominantemente rurais, apesar de o processo de urbanização nesses países vir ocorrendo de modo acelerado, conforme podemos observar pela imagem. Vamos observar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. A população urbana, em termos percentuais, varia de 75% a 100%. Portanto, um alto percentual de urbanização. Urbanização nos países desenvolvidos. Como podemos constatar pela imagem, os países mais urbanizados do mundo, salvo algumas exceções, são aqueles que se encontram nas regiões mais desenvolvidas e industrializadas. O processo de urbanização nesses países ocorre há mais tempo, tendo se iniciado há mais de 2 séculos com as revoluções industriais. Desde os séculos XVIII e XIX, à medida que esses países foram se industrializando, as cidades geraram novos postos de trabalho, não apenas na indústria, como também nas atividades do comércio e dos serviços, atraindo boa parte da mão de obra até então empregada no campo. Com a indústria, houve também uma revolução agrícola, isto é, uma modernização do campo, derivada principalmente da mecanização das lavouras, que expulsou muitos trabalhadores das áreas agrícolas. Nos países onde ocorreram esses processos, sobretudo no continente europeu, as cidades tiveram um crescimento muito acelerado, o que levou à degradação das áreas urbanas e à deterioração da qualidade de vida das populações urbanas. Ainda no século XIX, as grandes cidades industriais europeias como Londres e Manchester, na Inglaterra, Glasgow, na Escócia e Paris, na França, caracterizavam-se pela presença de bairros carentes e pelas condições insalubres que favoreciam a proliferação de doenças e epidemias, dada a falta de saneamento básico, água encanada e rede de esgoto, e de serviços de limpeza e coleta de lixo. O surgimento dos sindicatos levaram a população a conclamar não apenas por melhores salários e direitos trabalhistas, mas também por melhores condições de vida.
Aos poucos, os governos começaram a melhorar a infraestrutura geral das cidades, com a construção de moradias adequadas e áreas de lazer, ampliação das redes de água e esgoto, melhoria no sistema viário e no transporte público, investimentos nas áreas de educação, saúde, segurança, etc. Nessas cidades, as indústrias e as atividades terciárias, comércio e serviços se expandiram rapidamente, absorvendo a mão de obra proveniente do campo. De modo geral, os países desenvolvidos já estão bastante urbanizados, tendo grande parte de sua população em áreas urbanas, como Canadá, 82%, Holanda, 90%, Suécia, 86%, Dinamarca, 88%, Alemanha, 75%, Reino Unido, 83% e Bélgica, 98%. Porém, as cidades desses países não se estagnaram, elas continuam aumentando, mas em ritmo mais lento, devido ao próprio crescimento natural da população urbana e à imigração. Urbanização nos países subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, a urbanização teve características bem diferentes, se comparada com a forma clássica ocorrida no mundo desenvolvido. Embora o processo de urbanização desses países seja considerado tardio, iniciando-se a partir da segunda metade do século XX, ele ocorreu de forma mais intensa e homogênea que nos países desenvolvidos. O aumento da população urbana nesses países se deu em poucas décadas pelo êxodo rural, devido à saída do homem do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Países pouco urbanizados. Há muitos outros países subdesenvolvidos nos quais o processo de urbanização ainda é incipiente, sobretudo naqueles que se encontram em regiões pobres, como na África e na Ásia. Eles continuam essencialmente agrários e dependentes de economias primárias, com a maioria de sua população vivendo no campo. Em alguns desses países, a população urbana não chega sequer a 20% da população total. Etiópia e Nepal, 19%, Uganda, 16%, Burundi, 12%. Vários desses países, porém, chamam a atenção pela relativa rapidez com que a população urbana vem aumentando, principalmente nas grandes metrópoles, como podemos observar pela tabela. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. Como você classificaria o Brasil do ponto de vista do processo de urbanização?